Olá, boa tarde. Meio-dia e 13 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Henrique Tada, diretor executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a ALANAC. O tema do programa de hoje é o investimento no setor de medicamentos. Por que os laboratórios brasileiros estão à frente dos multinacionais? O Henrique vai mostrar como isso tudo tem beneficiado você com medicamentos de melhor qualidade e, claro, mais baratos. O programa está aberto para a sua participação. Por isso, escreva aqui na área de comentários do Facebook a sua pergunta que o Henrique responde para você no segundo bloco. Mas, antes, vamos saber se temos de tomar algum medicamento para terminar o ano, com as informações no nosso telão sobre o que vai movimentar a economia nesta semana. Eu começo com um giro de informações quentes desse começo de tarde e o Ibovespa, que fechou a semana passada com alta acumulada de 0,98% aos 74.157 pontos, continua em sua trajetória de se estabilizar próximo aos 75 mil pontos, como indicam alguns analistas de mercado. Agora há pouco, o principal índice da B3 estava em queda de 1,02% aos 73.398 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar registrou a terceira queda semanal com cotação de R$ 3,23 na sexta-feira. Nesta semana, a sabatina no Senado americano do escolhido para o lugar da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, pode mexer com a divisa americana. Mas a tendência é o dólar aos poucos cair para próximo de R$ 3,18. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em queda de 0,41% aos R$ 3,21. Para terminar o giro de informações deste começo de tarde, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é o orçamento. O governo sanciona 12 leis que abrem crédito especial ou suplementar para diversas áreas. Mas aqui o Bitcoin, que já atingiu novo valor recorde, 9,4 mil dólares. E a entrevista com a presidente da Sorridentes no programa Moeda Forte, que já está disponível. E a edição impressa da revista analisa a consistência da retomada da economia brasileira. Os últimos indicadores de emprego, juros, inflação e PIB não deixam mais dúvidas sobre a retomada em curso. Mas o crescimento no longo prazo depende de quem será o escolhido para presidir o Brasil nas eleições de 2018. A reportagem completa você encontra na edição impressa que está nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro. Eu volto para o telão para destacar a agenda da semana e o que pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e o seu negócio. Nesta última semana de novembro, ano quase acabando, vamos nos concentrar bastante no Brasil. Agora cedo, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, a mediana com a opinião de 100 instituições financeiras. O mercado reduziu de 3,09 para 3,06 a expectativa de inflação neste ano. Muito baixa, por sinal, e você deve se lembrar, há 2 anos ela estava acima de 10%. E o PIB se mantém em alta de 0,73%. Já para 2018, a inflação em 4,02% e PIB em 2,58%, acima dos 2,51% calculados na semana passada. Amanhã, terça-feira, o Tesouro Nacional apresenta o resultado do governo central, ou seja, todo o gasto público em outubro. A expectativa é de um superávit entre 2 e 2,5 bilhões de reais. Mesmo pequeno, é algo importante para a economia, pois o buraco fiscal é muito grande. Em setembro, para vocês terem uma ideia, o déficit foi de 25,7 bilhões de reais. Na quarta-feira, a gente interrompe a atenção para o Brasil e vai para os Estados Unidos, porque o Senado sabatina Jerome Powell, o escolhido para ser o novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, no lugar de Janet Yellen. O perfil dele é parecido com o de Yellen, ou seja, de aumento gradual dos juros, por isso a economia norte-americana deve continuar no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu passo para a próxima tela e na quinta-feira o dado mais importante volta a ser do Brasil. O IBGE divulga a PNAD contínua que traz o nível de desemprego no país. Os analistas calculam que 12,2% da força de trabalho continuam sem emprego, cerca de 0,2 ponto percentual a menos do que na última divulgação. Devagarzinho o emprego vai voltando e as pessoas, claro, se recolocando no mercado de trabalho. E para começar dezembro, na sexta-feira, primeiro, mais um dado importante do nosso país, o PIB do terceiro trimestre. No trimestre contra trimestre, o avanço deve ficar entre 0,2% e 0,3%. Já na comparação anual, o crescimento deve mostrar algo em torno de 1,3%.
E chegamos ao destaque do programa de hoje, o investimento dos laboratórios farmacêuticos em pesquisa, novos projetos, fusões, entre outros. O Henrique Tada, diretor executivo da LANAC, vai mostrar por que isso está acontecendo. Henrique, queria começar perguntando para você, seja bem-vindo, por que os laboratórios nacionais estão nesse bom momento investindo mais do que os multinacionais? Bom, é um prazer estar aqui representando a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, que tem âmbito federal, né, no país inteiro. Bom, a indústria farmacêutica nacional, ela tem investido sim mais do que os laboratórios de capital estrangeiro nos últimos anos. Isso também casou com a decisão da matriz das multinacionais de diminuir os investimentos localmente no país. E a gente tem alguns laboratórios que deixaram de produzir no país e optaram por aumentar, fazer a escala maior de produção em outros países, e então, consequentemente, a balança comercial, né, tende a aumentar. Né? A gente tem dados que nos últimos 20 anos a importação sempre foi maior do que a exportação, né, mostrando uma balança negativa. Perfeito. E agora isso tem se acentuado, talvez com a crise econômica, mostrando agora, por outro lado, as indústrias farmacêuticas nacionais estão aumentando cada vez mais seus parques fabris e investindo cada vez mais no desenvolvimento tecnológico e também biotecnológico. Isso, claro, é benéfico para o país. Muito benéfico, porque você aumenta a competição no mercado, aumenta as opções terapêuticas e com a produção nacional só se beneficia mesmo o país, porque isso só é possível com recursos humanos, né, qualificados, infraestrutura, equipamentos, né, de ponta, que isso o país tem conseguido desenvolver. Isso também significa que os laboratórios estão contratando ou podem contratar mais pessoas, né? Não só a crise que aconteceu, né, econômica no país, graças a Deus, não chegou ainda na indústria farmacêutica, pelo menos nas nacionais, tem conseguido manter, né, os postos de trabalho com algum ajustes, né, que aconteceu por conta em casos pontuais, né, alguns laboratórios, mas no geral não tem ainda gerado a demissão em massa que a gente tem assistido, né, em outros setores. E as indústrias estão conseguindo também investir e, além do mais, fazer a trilhar um caminho da inovação, pegando como exemplo a biotecnologia, onde poucos países no mundo conseguem produzir seus próprios produtos biotecnológicos. Então, isso é uma coisa que são para poucos. O que o Brasil tem feito em inovação nessa área de medicamentos, Henrique? Você consegue dar alguns exemplos para a gente? Desenvolvido, né, produtos com inovação na área de anticorpos monoclonais e outras categorias, na qual o grande comprador desses medicamentos é o mercado público. Então, a gente não pode deixar de citar também o GSIS, né, que é o grupo executivo da indústria farmacêutica, né, do desenvolvimento da indústria da saúde, onde a LANAC se insere nesse meio e é comandado pelo Ministério da Saúde, onde o estabelecimento das PDPs, né, tem sido isso um grande indutor para que as indústrias desenvolvam seus produtos com transferência de tecnologia e internalização da produção, né, no país, com acordos, né, entre laboratórios nacionais e empresas multinacionais. Isso tem funcionado, né, tem conseguido caminhar, onde o país, né, tem muito a ganhar com isso. E esse ganhar, quando as pessoas ouvem essa mudança, né, das multinacionais para os laboratórios nacionais, isso significa que preços mais baixos elas encontram, que medicamentos de melhor qualidade? Como que elas têm que entender essa transformação e essa mudança até, né, das fábricas aqui no Brasil? Bom, como eu te falei, o grande comprador desses produtos é o governo. E o governo, ele nunca quer comprar o produto, né, com preço médio ou alto. Ele sempre faz de uma maneira que o preço seja o mais baixo possível.
Então isso está sendo até insistentemente, constantemente trabalhado, onde o preço estabelecido é um preço que tem que ser minimamente, né, bom para as empresas, né, para poder bancar seus investimentos e também trazer algum lucro, mas ao mesmo tempo seja um preço super competitivo, né, que é um preço muito melhor do que trazer lá de fora ou pegar diretamente do meio privado, sem ser por meio das PDPs, que se for por outro caminho, vai só importar o produto e não beneficia o país com o desenvolvimento tecnológico. Que é o mais importante se fazer, né? Desenvolver internamente, né? Sim, isso aí é uma questão até de soberania nacional, né? O próprio país desenvolver e produzir seus próprios medicamentos. Rick, fazer uma pequena pausa, vamos para um rápido intervalo, a gente volta em 1 minutinho. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. E comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação, com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com Henrique Tada, diretor executivo da LANAC. O nosso tema são os laboratórios farmacêuticos nacionais. Henrique, eu estou com uma pergunta aqui do Facebook do Israel Siebra. Como os preços baixam com as vertentes da carga tributária e dos royalties? Bom, o preço, né, ele é estabelecido com base em critérios sempre de colocar o preço menor possível. Então, isso já define um preço baixo, além de que compras públicas isento de vários tributos, vários impostos. Isso faz com que o medicamento consiga chegar na ponta num valor menor. Tá, eu acredito que ele esteja falando também dos medicamentos genéricos e dos similares em comparação com, né, os de propriedade dos grandes laboratórios. Só o genérico ele já define, por lei, uma diminuição de pelo menos 35% menor do que o referência. E o medicamento similar, quando ele entra no mercado, ele também é feito uma média dos preços dos produtos que já existe, né? Então, sendo uma média, ele vai conseguir também colocar um preço bem competitivo. Aliás, existia muita resistência por conta dos genéricos e dos similares. Essa resistência do consumidor acabou? Como que vocês têm trabalhado nisso? Porque os laboratórios nacionais são muito fortes nesses dois pontos, né? São fortes e ano a ano tem registrado sempre aumento. Por conta dos índices das crises acontecido em 2014, 2015 para frente,
registraram índices menores, mas mesmo assim índices positivos, né, de crescimento. Nós estamos assim, com uma expectativa muito boa de melhoria, né, desses números, com os índices que você mesmo citou no começo do programa, onde tem aumentado aí, registrado uma expectativa de aumento do PIB, né, agora o genérico e o similar, sem sombra de dúvida, eles têm sido uma opção muito boa para tratamento com preços menores, né, bem competitivos para a população. E obviamente que a resistência toda existia por conta do efeito, né? Achava-se que não fazia o mesmo efeito, que, né, não condiz com a realidade. Não condiz, porque nós temos aí registrado sempre aumento, né, de consumo, e temos aí uma expectativa de conseguir aumentar, inclusive esse ano que vem também. Nosso amigo Israel está bem afiado aqui, ele mandou mais uma pergunta, assim: é possível reaproveitar os medicamentos fora da validade? Negativo. Não tem como, né? O medicamento vencido, ele não é reciclável. É diferente de outros tipos de produtos, porque se ele está vencido, ele está impróprio para consumo, e não tem outro jeito a não ser ir para ser destruído, né? Ou descartado, né, em local adequado. Mas não tem como reaproveitar um medicamento vencido. Onde as pessoas podem descartar o medicamento vencido? Nas próprias farmácias? Tem farmácias, né, que têm locais adequados para você descartar. Isso também está sendo trabalhado a nível federal, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para afirmar possivelmente no futuro a expectativa de um acordo setorial, ou o governo trabalhar numa proposta, né, de regulamentação, né, onde nós estamos em conversa constante com eles. E a ideia do medicamento fracionado? Ainda existe essa possibilidade? Isso faz sentido, né, para você comprar só aquela quantidade que você vai tomar do medicamento e não desperdiçar? Também tem esse ponto que é muito cruel, né? Com certeza, Márcio. A expectativa de medicamento fracionável, né, já é uma realidade nos hospitais, onde já ocorre todo o fracionamento das doses. No varejo, as opções de apresentações são tantas, onde, apesar de termos um decreto, né, regulamentando, né, a questão do fracionamento para medicamentos no varejo, não aconteceu ainda. Uma questão de mercado, de opção do próprio mercado, mas é uma questão que tem que ser desenvolvido mais ainda. É importante para o consumidor saber disso, e acho que faria muito a pena para todo mundo conseguir comprar, né, só aquilo que vai tomar, e acho que o desperdício que é o pior de tudo nesse ponto, né? E queria tocar com você no evento que você participou nesse final de semana. Você estava em Miami, no encontro latino-americano das associações. O que trouxe de importante esse encontro? O que isso ajuda a indústria nacional para 2018? Esse encontro, de ponto principal que eu destaco, é a expectativa de termos um acordo, uma negociação entre os blocos comerciais Mercosul e União Europeia. Isso está em andamento. A expectativa é de que aconteça um estudo aprofundado, né, do capítulo da proposta da Europa de propriedade intelectual, que isso de uma maneira que não altere, né, na sua essência, mantendo assim a... Você explica um pouquinho o que essa proposta de propriedade intelectual da Europa, para quem não está muito familiarizado, e entender o que isso significa de ruim para nós aqui do Mercosul? Bom, hoje, por lei, a patente ela tem um período de exclusividade de 20 anos. E na legislação existem dispositivos, né, na proposta da Europa, de, em algumas situações, aumentar esse valor, esse período de exclusividade. Ao aumentar esse período de exclusividade, impacta diretamente na permissão para fazer cópias dos medicamentos de referência, que são os genéricos e os similares. Então, isso é essencial, é uma questão que impacta diretamente na saúde pública, né? Em ofertar mais medicamentos com preços menores, né? E mantendo o mesmo padrão de qualidade, efeito e segurança.
E aí o que vocês estão pensando nessa negociação com a União Europeia? Como que vocês trataram isso para que isso não atinja, né, todo mundo aqui da área do Mercosul? A ideia é manter, segurar, né, o texto atual da legislação, mantendo os rigores técnicos sem mexer aceitar as propostas de aumentar os dispositivos que ampliam esse prazo. Se ampliar o prazo, vai aumentar o período de exclusividade e demorar mais tempo para que tenhamos no mercado um medicamento similar e genérico. Né? Essa discussão acontece em 2018? Em 2017 ainda, vai ter mais uma rodada em Bruxelas e 2018 também. Certamente, não é uma discussão fácil. Né? Para a gente encerrar o nosso papo, Henrique, qual a sua perspectiva para 2018, para o setor, para o Brasil? O que você tem para falar um pouquinho para a gente aí do que você acha que vai acontecer no ano que vem? Bom, a indústria farmacêutica nacional está otimista com a melhoria dos índices econômicos e fazer com que continue investindo cada vez mais, né, na ampliação dos seus parques fabris e também no desenvolvimento da inovação tecnológica e biotecnológica. Assim, a gente consegue manter a soberania nacional na produção dos seus medicamentos, né, e o Brasil ser um expoente nessa área do setor farmacêutico. E com isso aumentando o acesso à população, né, com preços competitivos, preços menores, isso é somente com mais competição, mais opções terapêuticas. Rick, obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar aqui e estamos à disposição. Obrigado. E muito obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 27 de novembro de 2017. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e receba todos os alertas com as novidades da TV Dinheiro, que exibe todo dia uma nova programação para você. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.